pré-existência do Filho de Deus, de volta à doutrina apostólica. Capítulo 18. O Pai e o Filho, dois seres sobrenaturais. Como vimos no início desse estudo, o irmão Branham nos disse que tudo que ele procurou falar foi exatamente da mesma maneira que a Bíblia falou. Desta forma, houve um grande esforço por parte do irmão Branham de fazer com que o seu ensino e a sua doutrina espelhasse o mesmo conteúdo doutrinal e a mesma linguagem usada nas Escrituras, da qual ele sabia perfeitamente que não poderia fugir. Por professar a sua crença nas Escrituras, de que Jesus pré-existiu com seu Pai desde antes da fundação do mundo, ele precisou então admitir igualmente que este Filho foi gerado à imagem deste mesmo Deus que o formou, exatamente como as Escrituras dizem. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele está falando do Filho de Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O Filho era a expressão exata do ser de Deus. E esse termo, expressão exata, vem do grego carácter, que significa marca ou figura cauterizada, significa impressão, expressão exata, imagem de alguém ou de algo, semelhança marcada, reprodução precisa em todos os aspectos. E era exatamente isso tudo que o Filho de Deus era. Uma cópia perfeita e uma reprodução idêntica do ser de Deus. Razão pela qual o apóstolo Paulo disse que o Filho estava na forma de Deus, por ser igual, issos, a Deus. E é por essa razão que a palavra grega usada aqui para se referir a este ser de Deus foi upostasis, que quer dizer ato de colocar ou estabelecer sob. Algo colocado sob. Significa base, significa fundação. Aquilo que tem um fundamento, aquilo que tem existência atual. Significa substância, ser real, pessoa, qualidade substancial. Se o Filho é uma cópia igual, tem de haver, então, em algum lugar, um original de onde essa cópia foi feita. Deus, então, é essa base ou essa fundação a qual o Filho estava espelhando. Portanto, por ser uma cópia perfeita de Deus, Jesus não poderia refletir nada diferente daquilo que Deus era em todos os aspectos. Deus fez de si mesmo um modelo para que a sua obra-prima pudesse ser um meio do qual ele pudesse ser revelado e conhecido. Tal expressão exata de Deus foi manifestada tanto em uma forma teofânica, como também na sua forma velada em carne humana. Mas, em ambas as condições, este Filho reproduziu fielmente a mesma substância e características do ser de Deus. Se Deus é Logos, a palavra, o Filho também terá que refletir a tudo isso. Portanto, o que as Escrituras nos dizem é de que um ser gerou a um outro ser feito à sua imagem e semelhança, de tal maneira que essa imagem tornou-se idêntica a ele mesmo. E como o irmão Branham cria que o Filho foi gerado por Deus antes mesmo da criação, ele então precisou também fazer eco a essas mesmas Escrituras e dizer que um ser gerou a um outro ser à sua imagem
e semelhança. Como Deus é espírito, sem um corpo físico ou material, este filho que foi formado à imagem de seu pai, teve que possuir semelhantemente uma forma que fosse espiritual ou sobrenatural, porque era exatamente isso que Deus era, um ser sobrenatural. E era dessa maneira que o irmão Branham aludia a Deus quando mencionava o seu ser ou a sua pessoa, pois ele cria que Deus é um ser pessoal. Mensagem O Caminho Provido por Deus, 1º de dezembro de 53, parágrafo 30. O seu caminho provido tem sido a sua palavra. É a sua palavra. O caminho provido por Deus para o ser humano viver não é por seus sentidos, é por sua palavra. Agora, Deus colocou o homem primeiro à sua própria imagem, que estava em uma imagem de Deus. E Deus é um ser sobrenatural. Mensagem: se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres? De 31 de dezembro de 61, parágrafo 66. O homem valente poderia remeter à antiga palavra e saber que ela está certa, porque ele sabia disso, que Deus é um ser sobrenatural. E onde quer que um ser sobrenatural esteja, ele fará sinais sobrenaturais, porque o sobrenatural está nele. E mensagem O Super Sinal, de 30 de abril de 61, parágrafo 43. Ó Deus, o ser sobrenatural, o tempo está passando despercebido de mim, o tempo está passando despercebido de todos nós, Senhor. E o irmão Branham, ele disse que foi esse mesmo ser sobrenatural, Deus, que gerou ou deu à luz ao seu filho antes da fundação do mundo. Mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, 29 de julho de 53, parágrafos 26 ao 31. Agora, ninguém jamais viu o Pai em tempo algum. Ninguém pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em uma forma corporal. Deus é espírito, vê? Tudo bem. Ninguém viu o Pai, a não ser o Filho unigênito do Pai, que o revelou. 1 de João, vê? Agora, mas observe agora, não há nada. Há espaço apenas. Não há luz, não há trevas, não há nada. Simplesmente parece nada. Mas lá está um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, que cobria todo o espaço, de todos os lugares, em todos os momentos. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Não se pode ver nada. Não se pode ouvir nada, nem o movimento de um átomo no ar, nem nada, sem nenhum ar, sem nada, mas ainda assim Deus estava lá. Este era Deus. Veja que aqui o irmão Branham insiste em dizer que este primeiro ser sobrenatural que ele menciona é Deus, mas não o Filho. Jesus é um outro ser que será gerado logo em seguida, antes mesmo que houvesse um átomo de ar ou qualquer outra coisa criada. Agora, vamos observar por alguns minutos depois de um tempo. Ninguém jamais viu este agora. Este é o Pai, este é Deus, o Pai. Agora observe, depois de um tempo, eu começo a ver uma pequena luz sagrada começar a se formar. Como um pequeno halo ou algo, você só poderia vê-lo pelos olhos espirituais, para olhar agora, enquanto estamos olhando. Toda a igreja agora. Estamos de pé sobre um grande corrimão, observando o que Deus está fazendo. E nós vamos chegar até a esta pergunta aqui e você verá como ele atrás. Agora, ninguém jamais viu a Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver, pelos olhos do olhar sobrenatural, vemos uma pequena luz branca se formando lá fora. O que é isso? Isso foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção, ou, como eu diria, a parte de Deus que começa a se desenvolver em algo, de modo que os seres sobrenaturais, os seres humanos pudessem ter algum tipo de uma ideia do que isto era. Era uma pequena luz movendo-se. Isso era a palavra de Deus. Agora,
Deus, Ele mesmo, deu à luz a este Filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo no ar, ou ar para fazer um átomo. O irmão Branham está mais uma vez declarando que o Filho que foi gerado por Deus surgiu antes que qualquer outra coisa fosse criada. Ele está reafirmando que o Filho teve uma pré-existência. Isso tudo que o profeta está nos relatando não se passou na mente de Deus, mas ele está nos falando de algo que começou como tendo um início. E na mente eterna de Deus nada tem início, pois tudo sempre esteve lá. Veja, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Veja, lá distante. Aqui o irmão Branham confirma, como já vimos, a escritura de João 17,5, onde Jesus remonta a sua pré-existência, relembrando a comunhão que ele teve com seu Pai antes que o mundo fosse criado. O irmão Branham não está tratando agora daquele plano da redenção que foi estabelecido na mente de Deus, mas da ocasião em que ele deu início ao seu plano ao gerar desde o princípio esse Filho, para então começar todas as demais coisas por meio deste. Portanto, o que o irmão Branham está nos dizendo claramente aqui é que um ser gerou outro ser. Ele disse que o Filho que foi gerado por Deus também é um ser sobrenatural, exatamente como seu Pai, pois foi feito à sua imagem, em razão de levar consigo as mesmas características e genes de Deus. Mensagem Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará, do dia 11 de junho de 53, parágrafo 65. E quando ele fez tudo o que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos, plural, façamos o homem, plural, a nossa própria imagem. O que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Este que o irmão Branham se refere é Deus. Aí está aquele que não podia ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Ele é todo o universo. E ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem, um ser sobrenatural que saiu no princípio. O irmão Branham aqui está afirmando que Deus é um ser sobrenatural, porque Deus é Espírito. Porém, esse mesmo ser sobrenatural gerou um outro ser sobrenatural que saiu dele e que foi o seu Filho, o qual era o Logos que saiu de Deus no princípio. A lógica do irmão Branham aqui é muito simples. Se o Filho é a expressão exata do seu ser, como dito em Hebreus, e se Deus é um ser sobrenatural, então é exatamente isso que o Filho também teria que ser, um ser sobrenatural. O irmão Branham referia-se a Deus como um ser sobrenatural e que o seu Filho era o Logos que saiu dele em um corpo teofânico, portanto, um outro ser pré-existente com Deus em um corpo sobrenatural, justamente por ambos pertencerem a uma outra dimensão diferente da terrena. O Filho é um ser sobrenatural porque foi feito à imagem de um ser sobrenatural, Deus. O Filho de Deus estava em uma teofania, que é o seu corpo palavra, um corpo espiritual, portanto, sobrenatural também. E como já vimos o irmão Branham dizer antes, esse corpo teofânico era a imagem expressa de Deus mesmo, onde ele pudesse se desvelar, de modo que o corpo de seu Filho era o próprio corpo de Deus Jeová. Ele foi feito à imagem perfeita, caráter, do Pai, para que Deus pudesse ser conhecido por meio dele. O Filho levava consigo todos os genes espirituais do Pai, que jamais pôde ou poderá ser visto. Porém, o seu Filho é e sempre será a imagem visível do Deus invisível. É por essa razão que o apóstolo João escreveu em seu Evangelho: Deus nunca foi visto por alguém,
o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. O irmão Branham não está pregando aqui um ensino dualista de 2 deuses e nem muito menos um ensino trinitário de 3 deuses, visto que os trinitários creem em um único ser manifestado em 3 pessoas. Algo muito parecido com o ensino sabelianista, que fala de um único ser manifestado em 3 ofícios. Enquanto que aqui o irmão Branham está mencionando 2 seres. Um é Deus e o outro é o seu Filho. Exatamente como a Bíblia disse, um ser, o Filho, que era a expressa imagem do ser de seu Pai, Deus. Embora o irmão Branham cresce na manifestação de Deus em 3 ofícios ou títulos como Pai, Filho e Espírito Santo, ele não negava a existência real do Filho de Deus como um ser gerado por ele e que era pré-existente com seu Pai antes da criação. Mensagem Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará, 11 de junho de 53, parágrafos 61 a 63. Vamos fazer uma pequena viagem para ver quem ele era, e você pode descobrir se Deus estava em seu Filho ou não. Veja que ele não irá tratar de um filho dentro da mente de Deus, como querem os unicistas, mas de um Deus que, embora seja único, pois só ele é Deus sozinho, habitava em seu Filho antes da fundação do mundo. Vamos fechar os nossos olhos, por assim dizer, e fazer uma viagem de 100 milhões de anos antes de se ter uma estrela no céu. Lá estava Deus. Deus estava lá então. E agora, ao olhar no princípio, eu vejo esse grande espaço além. E então, o Logos saiu de Deus, que era o Cristo, a unção que saiu. E agora nós estamos de pé sob um corrimão, assistindo a criação que veio à existência, e ver se ele estava em seu Filho agora. E lá ele saiu. Não havia nada. Ou seja, o mundo ainda não havia sido criado. E então, aqui vem o Logos. Isso parecia um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum agora, olho no olho. Ou seja, Deus é um ser sobrenatural que jamais poderá ser visto, porque ele é o Espírito invisível. Mas ele passa a se revelar agora em um outro ser que é o seu Filho, o Cristo. E aqui está o Logos. Parece que é um ser sobrenatural, é um halo. Esse é o Filho de Deus. Não um ofício, mas um ser sobrenatural pré-existente a qualquer criação que saiu feito à imagem e semelhança de um outro ser sobrenatural, seu Pai, Deus. Não filiação eterna, porque as palavras não andam bem juntas. Essa é a doutrina católica, mas eterno, como poderia ser uma filiação e ser eterno? Se ele é um filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Eterno é para sempre, vê? Então, filiação eterna, não há tal palavra para tornar isso lógico, mas era o Logos que saiu de Deus. E lá estava ele, brincando lá fora no espaço, como uma criança em frente à porta. Veja que, para o irmão Branham, o princípio do Filho de Deus foi bem antes da criação ter tido o seu princípio. Aqui o profeta de Deus demonstra não crer na doutrina trinitária de 3 pessoas da divindade, porque ele fez do Filho um ser distinto de Deus, enquanto que os trinitários fazem de ambos, o Pai e o Filho, pessoas diferentes de um mesmo ser. Se Jesus fosse o mesmo ser de Deus, ele não poderia ser um filho, porque Deus é eterno, enquanto que um filho tem princípio. Se alguém faz do Filho Jesus Cristo o mesmo ser eterno de Deus, sem princípio, você tem pelo menos 2 deuses aí. E esse é o ensino tanto da Trindade como também da dualidade, para os que fazem do Filho um segundo Deus eterno. Mas por outro lado,
Se alguém nega a existência do Filho ao fazer dele o próprio ser de Deus, sendo apenas uma outra manifestação ou ofício seu, então o que você tem é um filho sendo tanto o seu próprio pai, como esse mesmo pai sendo filho de si próprio. E esse é o ensino nicista, também condenado pelo profeta. Mas pelo simples fato de o Filho ter sido gerado por Deus, ainda que antes da criação, e isso faz dele um ser como tendo um princípio. Portanto, ele não poderia ser o Filho eterno de Deus, como ensina o Trinitário, mas o Filho do Deus eterno. Mensagem que iríamos ver a Jesus, 12 de julho de 62, parágrafo 117. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca falha. Ele é o Filho do Deus eterno. E ele nunca pode falhar. Creia nele de todo o coração. Vimos também que o irmão Branham disse que Deus deu a luz ao Logos, ou seja, ele gerou um filho, o que significa que ele teve um princípio. Porém, sempre lembrando que esse seu princípio foi ainda antes dos princípios da criação, o que faz do Filho um ser pré-existente a tudo que foi criado. Deus é um ser, porém ninguém, nem anjo algum que depois viria a ser criado, poderia vê-lo, por ele ser o Deus invisível, até o momento em que ele gerou o seu Filho, que foi um outro ser sobrenatural feito à imagem de seu Pai. Nesse ser do Logos, Deus se velou e se tornou conhecido. Em outras palavras, pela primeira vez, o ser de Deus se tornou visível por meio do seu Filho Jesus, o seu véu. Portanto, embora sejam dois seres aí, somente um pode ser visto, que é o Filho de Deus, feito à sua imagem. Entretanto, quem o ver estará vendo o próprio ser de Deus velado nele, seja em uma forma teofânica ou em um corpo de carne. E essa unidade existente entre os dois é tão perfeita que ambos se tornam o mesmo ser e a mesma pessoa. Lombrana não estava com isso ensinando dois seres na divindade. Só existe uma divindade, que é Deus, aquele ser sobrenatural, autoexistente e sem princípio. Porém, essa divindade só é revelada e manifestada no Filho que ele gerou. E tudo que veio à existência foi criado por Deus através de seu Filho. Estes dois seres atuaram juntos em uma unidade para criar todas as coisas. Mensagem Atitude em que é Deus, do dia 15 de agosto de 50, parágrafo 18. Posso ver esta pequena luz sair. Agora nós temos dois, o Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. E eu posso ver essa luz se movendo para cá e que arrastou a terra para perto do sol para secá-la e começa a levantar a água, separando a terra da água e por aí vai. Então ele começa a criar. Veja que se o irmão Branham disse que antes de o homem ser criado haviam dois, o Pai e o seu Filho, então, a partir desse momento, Deus não estava só. Deus é o único Criador, mas ele manifestou o seu poder criativo através do seu Filho. E é dessa glória que o Filho disse possuir junto com seu Pai antes que o mundo existisse. Deste modo, podemos compreender melhor que a afirmação de que Deus estava sozinho significa que Deus era autoexistente por si mesmo. Antes de gerar o seu Filho, Deus estava sozinho. Ele não precisou do seu Filho para existir, e não existiu um outro ser eterno junto com Deus, o que significa que, embora o Filho de Deus fosse um ser, esse Filho teve um princípio. Portanto, não era um ser coeterno com Deus. Do contrário, não poderia ser um filho.